Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast, videocast Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir, falar sobre práticas e rotinas de sustentabilidade, práticas ESG nas instituições públicas, privadas, terceiro setor. Aqui a gente fala sobre todas as dimensões da sustentabilidade. A gente fala sobre dimensão institucional, econômica, social, ambiental, ética, cultural. Então venha você aprender com a gente. Nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário do GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis. Eu convido você a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Não esqueça de acionar o sininho e estar sempre atualizado com a legislação, com dicas, com matérias super interessantes e, é claro, os recortes das nossas entrevistas com os nossos entrevistados que gentilmente vêm aqui gerar conhecimento para você que está em casa nos ouvindo. Esse podcast, ele é fruto desse trabalho voluntário, mas ele não poderia acontecer se não fosse o apoio da Omnivideo Produções e do Kiko Scartesini, meu marido. Um beijo para você, Kiko, e muito obrigada pelo apoio que você tem nos prestado durante todo esse tempo. Já são mais de 30 episódios e eu convido você a assistir todos eles, porque são imperdíveis. Sou super suspeita, mas fazer o quê, né? A gente faz com muito amor, né? Esse trabalho é feito com muito amor. Eu sou uma mulher branca, tenho 52 anos, tô com cabelos na altura do pescoço, na cor castanha. Hoje eu tô de branco e verde, uma blusa verde, um casaquinho branco com finas listras verdes, um colarzinho de pérolas, e estou aqui nos estúdios da Omni. Na mesa nós temos 3 microfones de podcast, uma mesa marrom, atrás de mim um painel ripado na cor marrom, né? E decorando o estúdio nós temos aqui muitas câmeras antigas, porque o meu marido faz coleção de câmeras antigas, né? O futuro, o presente é resultado do nosso passado, então a gente valoriza muito as coisas de antigamente. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é resíduos eletroeletrônicos, mas eu vou passar para a Adriana Tostes, a minha parceira, minha amiga nesse projeto maravilhoso, que está aqui do meu lado. Dri, por favor, é com você, faça sua autodescrição e apresente o nosso entrevistado. Olá, pessoas queridas, mais uma vez estamos aqui juntas. Mais uma vez eu agradeço o convite e hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Até fiquei sabendo que ele é psicólogo também, além de um especialista no gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, um tema que invade as nossas casas, né? Quem não tem que lidar com aquele cabo do celular que a cada edição vem com um cabo diferente, uma tomada diferente, enfim. E o Brasil, da América Latina, é o país que mais produz esse tipo de resíduos. São 2,5 milhões de bilhões de toneladas por ano. Deste material, apenas 23% foram coletados em 2024 e reciclados de maneira adequada. Portanto, anualmente. Por ano. Em 2024. O dado O dado global. Isso. Bem corrigido. Felipe Ferreira, Zero Impacto, fale pra gente um pouco de você. Antes de eu passar a palavra para você, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou morena, 50 a mais, cabelo na altura dos ombros, olhos escuros, um sorriso largo, tô com uma camisa de tecido branca e agora eu quero ouvir o nosso convidado, que eu tô ávida para saber mais sobre essa temática. Acho que você tem muito a colaborar. Faça, por favor, sua autodescrição e fale pra gente da sua atuação na Zero Impacto. Primeiro, agradeço o convite aí de vocês. É um prazer sempre falar sobre resíduo eletroeletrônico, que se tornou uma grande paixão, além de uma atividade profissional, né? E, bom, fazer audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa branca, tô com a barba feita, cabelo bem branco, tenho 40 anos, mas tá bem branquinho já. Tô usando óculos de grau, minha camiseta azul, né? E, bom, meu nome é Felipe Ferreira, eu sou presidente e fundador da Zero Impacto, uma empresa que foi a pioneira no gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos aqui em Brasília. E a gente abriu a empresa em abril de 2010 e desde então a gente está resolvendo, né,
parcialmente esse grande problema que é o descarte inadequado do resíduo eletroeletrônico, né? Então, de forma resumida, é isso. Como você colocou também, sou psicólogo, né? Tenho formação em psicanálise, tenho um consultório também, atendo, né? Nos espaços que eu consigo. E é isso. Ser psicólogo ajuda a trabalhar com resíduo no Brasil, Felipe? Talvez seja fundamental, né? Porque tem que ter algum equilíbrio para poder lidar com tantos problemas, né? São muitos desafios que a gente enfrenta, né, nessa área no Brasil. Se a gente pensa que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi assinada em abril de 2010 e até hoje a gente está implementando, né? As metas que eram estabelecidas para a indústria só foram obrigatórias a partir de 2021 para quem importa ou produz eletroeletrônico no Brasil. Então a gente vê que a gente precisa realmente enfrentar isso de uma maneira com muita paciência mesmo, né? E eu gostei muito da sua definição no seu portal, que você diz que é guiado pela busca contínua de impacto positivo. Exato. É isso que a gente busca também, né? Impactar positivamente a sociedade, o local, né? Fazer local para impactar global. Isso sempre foi o lema da sustentabilidade. Felipe, a empresa de vocês é especialista em logística reversa, gerenciamento de resíduos e logística reversa. Eu queria que você explicasse para a gente alguns pontos. O que é a logística reversa no caso dos resíduos eletrônicos, para quem está nos acompanhando? Como é feito um passo fundamental, que é a rastreabilidade desse resíduo, mantendo a segurança dos dados. E, por fim, contasse como tudo começou. Eu li que vocês começaram a partir de um modelo da Itália. Então, aí tem espaço para falar, porque é muito interessante, é um aprendizado para a gente. Talvez as pessoas que nos ouçam, inclusive nas prefeituras, nos quinhões desse país, que é gigante, possam replicar esse modelo. Eu vou começar de onde surgiu isso, porque aí a gente chega na rastreabilidade e de como é feito o trabalho. Em 2008, eu conheci uma pessoa que trabalhava com num consórcio, que é como se fosse as entidades gestoras aqui no Brasil, um consórcio de gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos na Itália. Em 2008, conheci meu cunhado, né? Minha irmã, ela mora em Milão, e trouxe o namorado à época para conhecer o Brasil. Conhecer a gente, já conhecia o Brasil. E eu perguntei com o que ele trabalhava. Ele falou, trabalho num consórcio que gerencia lixo eletrônico. Eu falei, mas lá já funciona? Ele falou, lá a indústria já está a todo vapor. Eu falei, como assim? Eu falei, no Brasil não tem iniciativa séria que eu conheça. E aí eu comecei a pesquisar o assunto. Em 2009, fui visitar a maior empresa de reciclagem da Itália, de lixo eletrônico. Ele abriu uma reunião lá com o presidente da empresa. Foi aquela época que teve o primeiro edital de desfazimento das urnas eletrônicas, né? Que você trabalha, exato. Tenho um orgulho dele. Que eu lembro que você comentou na nossa primeira reunião, né? E eu levei isso para lá e mostrei para o presidente da empresa. Falei, olha, eu acho que o Brasil vai começar a caminhar na direção do tratamento correto. E ele, que legal. E, enfim, apoiou a gente, investiu na empresa, e em 2010 eu abri a empresa. Mas, assim, a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei lá em 2009 era assim, parecia que eu estava num filme futurístico, porque era uma indústria que funcionava totalmente automatizada, com isso em 2009, tá? Infravermelho para detectar até que ponto o galpão estava cheio ou vazio, braços automatizados que já levavam lixo eletrônico, colocavam numa esteira, processos automatizados de separação, trituração, e eu fiquei assim, meu Deus... É um filme de ficção científica para mim. Seleção, triagem... Triagem, assim, tinha a parte manual, mas trituradores diversos, e tudo isso gerando um tratamento de 2 a 4 toneladas por hora de resíduo eletrônico. Marca que até hoje não tem empresa que faça. Isso é uma das plantas, eles têm mais de 10 automatizadas. E quando eu vi isso, eu falei, gente, é uma oportunidade gigante, vou levar isso para o Brasil. Tive o apoio deles, investimento e tudo, e abri a empresa em 2010. Então, comecei a ver como que eu vou tropicalizar um projeto, lá a realidade é totalmente diferente. Aqui a gente tem uma realidade social que não é possível ser destruída, alguns equipamentos, devido à necessidade de inclusão digital, de pessoas que não têm acesso. Então, a gente veio identificando esses problemas, tanto na parte social, quanto na parte ambiental, que é a necessidade da rastreabilidade, que é o material ter toda a documentação de entrada, pesagem por balanças que são verificadas com frequência, etiquetadas, né, homologadas,
sistemas de rastreabilidade que permitam o registro do cliente, da entrada do material, né? Tem os MTRs, né? Que depois veio o CINI, mas o registro da entrada do material e todo o caminho até a destinação, até o tratamento final, que às vezes envolvem 2 ou 3 fases, depois da nossa. Então, a gente começou a identificar como que a gente faz isso e o nosso ideal sempre foi fazer isso da melhor maneira possível. Então, desde o dia 1, a gente se responsabilizava pelos CRTs que precisavam pagar para tratar. A gente nunca fez um desfazimento incorreto do monitor CRT, sendo que a gente sabia que era prática comum desfazer de qualquer modo, para aterro, lixão, etc. Então, essa foi a política que a gente estabeleceu dentro da empresa. Não importa que custo, vamos implementar as melhores práticas. Então, foi com parte disso. E há um acordo de logística reversa desse tipo de material, já assinado no Brasil, né? Sim, e aí é um grande desafio, né? Você estava falando das taxas de reciclagem mundiais, 23%. No Brasil é 1 a 3%, no máximo. Então, por quê? Porque há um mercado informal, há uma ausência de fiscalização, há uma concorrência desleal, há uma falta de conhecimento. E é um resíduo perigoso, quer dizer, por mais que a gente trabalhe bastante, incentive a inclusão de catadores de resíduo, quando se trata de resíduo eletroeletrônico, ele requer um tratamento especializado, isso tem um regramento, né? Enfim. E, além disso, a gente tem o CINI, né? Que é o Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, que, em tese, tem também esse objetivo de viabilizar essa estrutura. Tem ajudado? Assim, eu acho que todo passo que a gente toma na direção do que é o correto a se fazer, eu acho importante e a gente tem que valorizar. O CINI, de fato, é um movimento e um passo importante. É claro que o resíduo eletroeletrônico ele tem uma complexidade muito maior do que os outros materiais. Se a gente for pensar no alumínio, ele chega alumínio, sai alumínio, é um tipo. É uma reciclagem, um plástico entra plástico, sai plástico. O eletroeletrônico, quando chega uma geladeira, quando chega uma lavadora, quando chega um computador, quando chega um pequeno eletrodoméstico, ele pode se transformar em até 40 subprodutos. Que você tem que ter expertise de classificação, você tem coisas, tem que fazer pesquisa e desenvolvimento, né? A gente está com uma demanda agora de baterias, de lítio, que a gente tem um problema nacional, a gente está estudando, tentando construir uma solução, porque as baterias de lítio também têm uma variedade enorme. Então, assim, é o tempo todo, é pesquisa, é desenvolver soluções muito customizadas para cada um. Dada essa complexidade, você conseguir transpor essa complexidade para um sistema, como o CINI, por exemplo, ele demanda tempo. Então, ele está pedindo agora algumas... eles lançaram agora o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, que todos nós temos que emitir para transportar resíduo. É uma questão obrigatória. Isso foi importante porque sinaliza para o mercado que as pessoas vão ter que fazer o transporte para empresas recicladoras que já estão cadastradas lá. Então, é um passo significativo. Agora, ele ainda é falho no seguinte ponto. Ele não rastreia a ponta final, né? Então, eles agora lançaram o MTR-LR, né, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos da Logística Reversa, que eles estão querendo implementar essa questão da inserção da nota fiscal final, quem é a ponta final, então que está avançando, de fato. Mas a gente percebe que a curva de aprendizagem para o trabalho do processamento do lixo eletrônico ela é um pouco mais longa. As pessoas que estão envolvidas, que a gente conhece, que trabalham com lixo eletrônico, demoram um tempo para entender toda a lógica da cadeia. Então, assim, em síntese, eu acho que é um movimento importante, tem tido avanços, mas para a gente entender o lixo eletrônico, né, comumente chamado, ele tem uma complexidade maior e uma necessidade de... As pessoas demoram para entender qual é a lógica mesmo. E é tão interessante isso, antes de você fazer a próxima pergunta, Kathleen, que a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela já falava da responsabilidade compartilhada entre os atores desse sistema que você trouxe aqui. Então, a indústria tem que assumir a sua responsabilidade, o consumidor tem que assumir, a logística de transporte tem que assumir, é compartilhado mesmo, né, para isso funcionar. E a gente está em 2024 e ainda acham que tem que ter alguém para resolver tudo. É muito complexo mesmo, é um super desafio.
Você está falando aqui, a minha cabeça tá a mil, né? A gente falou sobre as urnas eletrônicas rapidamente, que eu acho até interessante a gente fazer um parêntese sobre esse projeto, que muita gente não conhece, Felipe, se você me permite. Pessoal, a Justiça Eleitoral tem um projeto muito interessante, que teve início nos idos de 2006, né? Foi realizado um levantamento em toda a estrutura cartorária eleitoral. Tive a grata oportunidade de participar desse projeto como servidora pública, onde foi levantada assim, uma série de situações, né? Desde a ausência de identificação da marca da Justiça Eleitoral, estrutura carente, questão relacionada à gestão de pessoas, estrutura de TI, né? E nisso também foi levantada a questão relacionada à vida útil das urnas eletrônicas. E foi desenvolvido um projeto por um grupo chamado Ecologe, né, que tentava unir ecologia e logística, né, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E o resultado desse trabalho foi o descarte ambientalmente adequado das urnas eletrônicas e material de eleição. E para você que não sabe, né, eu convido você a saber mais sobre esse projeto, pesquisando no YouTube. A gente pode até botar nas descrições da nossa entrevista de hoje um pouco mais sobre esse projeto, que fala e traz dados atualizados, onde a urna ela é reaproveitada em até 99%. A Justiça Eleitoral já está no 6º descarte das urnas eletrônicas. E por que precisa descartar? Porque ela tem 10 anos de vida útil. É como o seu celular, que chega uma hora, ele para de funcionar. Né? A gente não consegue mais fazer o upgrade de versão, né? Você não tem como atualizar a urna eletrônica depois de 10 anos. Então, a gente está falando de um tema aqui super impactante para a sociedade. Felipe, o decreto 12082 de 2024, ele trouxe a Estratégia Nacional da Economia Circular, que tem como objetivo promover a transição de um modelo de uma produção linear para uma produção circular. Ou seja, né, o material ele volta para a cadeia de produção como um subproduto, né, para a elaboração de um novo objeto, né, de modo a reduzir os impactos nos recursos naturais, as emissões de gases de efeito estufa, enfim, garantir práticas mais sustentáveis ao longo da cadeia produtiva no segmento industrial. Em outros segmentos também. Na prática, o que vocês vêm fazendo quando você coleta, recicla e qual o processo, né, implementado para fazer com que aquele material retorne para a cadeia produtiva? Eu sei que essa é uma pergunta bem ampla, né? Que não é uma simples resposta, mas eu gostaria que você tentasse trazer para a realidade essa questão da economia circular, da importância da logística reversa, considerando essa estratégia nacional. Qual que é o maior desafio? É a aderência da indústria? É a legislação que precisa ser mais rígida ou não? Quais as condições de rastreabilidade? Você falou um pouco. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo. A economia circular é fundamental. A gente sabe que o fato da gente reciclar os equipamentos eletroeletrônicos, ele possibilita a gente extrair menos matéria-prima, né, da natureza. Então, a gente tem que reaproveitar ao máximo. O lixo eletrônico ele é interessante porque a gente consegue recuperar 96%, 97%, como você falou, nas urnas, 99%, né, para a gente poder retornar esse material para a cadeia produtiva. Então, assim, a gente entende que ainda tem muito chão, muito chão, porque legislação tem que ser mais dura, de fato, a questão da fiscalização, né? Hoje em dia, se a gente for pensar, toda empresa gera eletrônicos, toda pessoa física, toda pessoa jurídica gera eletrônico. Quantas tem algum documento que te dá um respaldo jurídico da rastreabilidade, da destinação final dos eletrônicos? Desculpa. Então, são poucas. Então, por exemplo, empresas que têm ISO 14001, elas são obrigadas a fazer a destinação correta por uma questão de certificação. Mas ter a ISO é uma questão voluntária. Então, é isso. Então, a gente viu que as empresas que estão aderindo a essas estratégias, né, de
ter uma pegada mais sustentável e utilizar isso também nos seus relatórios de sustentabilidade, apresentar isso para os investidores. Hoje em dia a gente sabe, né? Tem fundos ESG, né? ESG, que são fundos que só aplicam em empresas que têm certas práticas. Então, isso acabou que foi amadurecendo um pouco mais a consciência assim, das empresas, das pessoas tomadoras de decisões, no sentido de fazer a coisa certa. Então, assim, eu ainda acho que a gente tem muita coisa para fazer. Uma delas é isso. A gente tem que punir, a gente tem que fiscalizar. Eu fico lembrando muito de Brasília quando implementou a faixa de pedestre, né? Sim. Então, assim, eu vejo que tem duas formas de a gente mudar o nosso comportamento. Uma pela própria consciência de saber o que é certo e fazer aquilo que é correto, né? E tudo. Que eu acho que leva um pouco mais de tempo, né? Acho que de maneira geral. E quando tem uma punição, as coisas movimentam um pouco mais rápido, né? Quando as pessoas sentem... O pessoal começou a colocar a polícia em todas as passagens, muitas passagens, e acabou aquilo criando uma melhoria. Todo mundo falou, nossa, em Brasília o pessoal para na faixa pedestre, coisa incrível, né? Não foi mágica, né? Teve todo um processo. Então, eu acredito que ainda essa parte de fiscalização, ela é fundamental, né? Bom, eu acho muito interessante esse caminhar que o Estado está fazendo em relação ao desenvolvimento desse modelo de economia circular. Não tem outro caminho, né, gente? O planeta é um só, a população se multiplica de uma forma... Já estamos aí com 8 bilhões de habitantes num planeta que há 100 anos atrás tinha 2 bilhões, né? Então, assim, é exponencial o crescimento da sociedade e também o nível de consumo. A economia circular, para mim, né, na minha visão, é um caminho sem volta. Nesse sentido, nós temos 2 legislações que apoiam a economia circular e esse modelo de reciclagem. Uma é a Lei de Licitações e Contratos, a nova lei 14.133 de 2021, que trata também dessa avaliação que o gestor de contrato tem que ter na hora de elaborar um estudo técnico preliminar de contratação e que tem que pensar na fase do descarte. A outra lei é a 14.479 de 2022, que fala da Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos, no caso da Zero Impacto, e o Programa Computadores para a Inclusão. São leis recentes, a gente está falando de uma lei de 2021, 2022, e aí eu te pergunto, na prática, você tem observado que o volume de resíduos eletrônicos encaminhados para reciclagem e para modelo de logística reversa se avolumou? Quer dizer, você tem observado isso? Porque a gente tem debatido muito isso, né? A lei está aí, os procedimentos estão sendo criados, a gente está num caminho evolutivo ainda que tardio, mas falta o procedimento, né? Falta o gestor puxar para si a responsabilidade de lidar com o resíduo, com o lixo. Parece que esse ainda é um tema que é ignorado pela maior parte das pessoas, inclusive... na luz da lei, quer dizer, a lei determina, mas não há cumprimento. Queria te ouvir sobre isso. A questão do desfazimento, né? Assim, a questão da licitação, né? Eu acho que é uma necessidade, de fato, aproveitar que tem essa questão do poder econômico, né? Que a pessoa tem interesse de algum modo, a vender para o governo, que isso seja um critério. Eu acho que é importante. Teve empresas que já procuraram a gente porque queriam participar de licitação e já tinham que apresentar a ponta, né? Então, fez um contrato com a gente. Já teve situações ligadas a isso. Agora, por um outro lado, a questão do desfazimento eu ainda acho uma discussão que a gente tem um problema enorme no Brasil. A gente tem um problema no Brasil que é o leilão. Muitos órgãos públicos fazem leilão dos seus equipamentos. Quem compra? Quem faz o pior tratamento? Como eu te falei. A questão, a gente paga pelo material que é contaminante, a gente é obrigado, a gente é auditado. O pessoal vai lá, faz visita, a gente tem que apresentar documentação. E leilão é quem paga melhor. Por exemplo, uma carcaça de um veículo, né? Ou de uma geladeira, ou de uma... O que eles fazem? Eles pegam a parte boa e o resto faz o quê? Geladeira, a gente frequenta, né? Os parceiros que a gente vende o ferro, tem reunião com os donos, a gente direto discute a questão do lixo eletrônico lá, que chega geladeiras inteiras. E, obviamente, beleza, vai para incineração a parte, mas e o CFC, né? O gás, a espuma contém CFC, não é tratado. O jeito correto é você tratar e transformar essa espuma do CFC em inerte. O que é CFC, Felipe? Então, é um gás. É um tipo de gás que ele tem que ser tratado. Então, por exemplo, ele é um gás de refrigeração.
Ele é um gás que é utilizado nas geladeiras, né, no ar-condicionado, sabe? O negócio tem que encher o gás. Esse gás, no mundo todo, tem protocolos de tratamento de reciclagem. Então, na Sevel, né, que é a empresa que foi nossa sócia durante mais de 10 anos e que é a principal empresa de reciclagem lá, são maquinários automatizados, que entra a máquina lá, você tira o gás, são válvulas que trabalham a vácuo, fura, tira o CFC, trata o CFC, o gás, para retornar para a indústria e trata o óleo extraído do motor. A geladeira entra inteira, tritura, extrai a espuma do CFC e faz um tratamento químico lá que ela fica inerte. Eles transformam tipo nos bloquinhos que vão para gerar energia depois. Então, olha o custo de tratamento disso. Então, a gente, a Zero Impacto, faz esse trabalho de encaminhamento e gerenciamento desse material. Só que é caríssimo, porque a indústria está em São Paulo. A gente tem um projeto que a gente quer trazer esse tipo de tecnologia para o Centro-Oeste, para a gente poder, né, receber material do Brasil todo. Mas, então, assim, né, esse é um grande problema. Então, o desfazimento tem essa questão do leilão e tem também a transferência de responsabilidade por meio de doação, que acontece muito. Os órgãos pegam, falam, não, vou doar para uma instituição que está precisando. Olha, a gente tem uma experiência enorme, porque a gente tem parceria com o CDI, desde que eu abri a empresa, né, que a gente falou da Andréa Portugal, e a Andréa falava, Felipe, eu preciso de uma empresa para me ajudar, porque eu recebo material, 10%, 5%. Quando está muito bom o material, 20% que eu aproveito para reuso. O resto é resíduo, eu não sei o que fazer, acumula material. Então, a gente veio certificando, dando toda a rastreabilidade para ela, para que o CDI pudesse operar. Então, assim, né, assim, a gente está falando da lei, uma coisa, agora quando a gente vai para a prática, e eu já fiz vários relatórios sobre isso, e mostrei que não está sendo feito da maneira correta e tal, mas o que precisa é que cada órgão tenha o controle, a rastreabilidade e não transfira mais a responsabilidade. Olha que interessante que você está falando, né? A gente está falando de leilão, desfazimento, doação, que são procedimentos que o gestor público se depara a todo momento. Né? No caso do leilão, talvez um pouco mais nichado. Né? A Justiça Eleitoral faz leilão com relação às urnas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil deve fazer leilão com relação também a totens, essas questões. Tudo depende de como esse edital está sendo desenhado. Uhum. Se o edital é desenhado, né, de uma forma muito simplificada, sem trazer essa responsabilidade, essa rastreabilidade, fatalmente esse item vai parar num lixão a céu aberto ou num aterro. Não, e há alguns que ainda vão questionar, mas eu vou embutir o custo da fase final do produto, vai ficar muito cara essa contratação, mas tem é o que a legislação fala. É a responsabilidade isso não é compartilhada. Custo, exatamente, é mudança cultural mesmo. Não, e vocês tocou num ponto aí, porque existe, de fato, essa questão quais são as duas formas que os órgãos públicos têm para baixar o patrimônio. Doação para instituições do terceiro setor, que poucas fazem a coisa correta, às vezes por pura falta de conhecimento. Querem se livrar, né? Querem se livrar. E aí é uma via menos burocrática, faz lá os procedimentos que já estão acostumados a fazer e terceiriza, e transfere essa responsabilidade do resíduo para outros. E o leilão, né? E o correto, que aí é abrir uma licitação para contratar uma empresa para prestar o serviço ambiental, para dar rastreabilidade, colocar isso como critério. As notas fiscais de saída do material para quem está indo, a rastreabilidade até a ponta final. Ninguém exige isso. Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando. A gente participou de editais agora do Banco do Brasil, que é um órgão que se empenha para fazer o trabalho. No ISD, né? Eles trabalham, de fato, estão lutando para fazer isso da melhor maneira possível, mas a gente participou de 2 editais agora que a gente vê que ainda tem erros. Não por má fé, mas por, às vezes, falta de conhecimento mesmo, de como fazer da melhor maneira. Então, a gente vê que assim, o desafio é grande. Eu estava falando da curva de aprendizagem. Até empresas que estão mais maduras, que estão, né, não estão fazendo mais de qualquer jeito, vou usar esse termo assim, mas estão buscando fazer a coisa da melhor maneira, ainda tem falhas, né? Eu acho que a gente está nesse momento de aprendizagem, mas ainda um momento de desconhecimento muito grande. Felipe, é algo que isso, particularmente, Adriana, me incomoda muito, né? É a ausência de visão sistêmica do gestor com relação
a responsabilidade da instituição, a sua responsabilidade prevista em lei, como fiscal do contrato, a responsabilidade do segmento da indústria, né? Na verdade, são multi-atores que são responsáveis por esse processo na cadeia da reciclagem. Né? E na economia circular, né? Porque senão você não conseguirá nunca implementar um modelo de economia circular. O que me espanta ainda, Adriana, é quando você, por exemplo, faz uma análise de sustentabilidade de uma determinada aquisição ou contratação, onde você não inclui a questão da gestão do resíduo como um dos passos da análise de sustentabilidade. Como se isso fosse acontecer naturalmente do outro lado. Porque, fatalmente, tudo que a gente usa tem um fim, tem uma vida útil. Não, e outro dia eu ouvi um podcast, que agora são vários, né? E esse dia tá na moda. E a gente que tá nessa estrada há muito tempo, né? Em que eu ouvi que eu fiquei até arrepiado. Eu falei, eu vou arrancar meus cabelos. Falei, não, contratação de material de tecnologia não tem que se preocupar com a fase do descarte. Não gera resíduo. Oi! Essa foi de matar. Para você ver o grau do desconhecimento. E propagando isso dentro de uma aula. Quer dizer, eu acho que você fala em educação, eu acho que é importante pontuar isso, né? De todos os níveis. Não é só educação da população. A população, obviamente, tem que ser educada nesse sentido. Mas educação do gestor público que está contratando, educação da indústria, né? Trazer a indústria para o lado de cá, no design de produtos que tenham mais que sejam mais reciclabilidade. Enfim, acho que a gente está nesse caminho. Felipe, a gente estava falando mais cedo, você comentou sobre a questão da inclusão digital. Eu também já atuei nesse processo, em 30 anos de serviço público, em alguns projetos voltados para a inclusão digital. E muitas vezes o equipamento que para você, né, ser gestor público, perdeu a garantia, não vale mais nada, vamos comprar um novo. Né? Lá, para a comunidade carente, às vezes até em situações como foi agora no Rio Grande do Sul, né? Nós soubemos de vários órgãos fazendo doação de equipamento que para essa situação e que foi de grande valia. Né? Vocês atuam também nessa reciclagem, fazendo um trabalho de inclusão digital para comunidades menos favorecidas. Eu queria que você falasse um pouco como é que não apenas o trabalho da inclusão digital, mas de incluir também o catador nesse processo para o reaproveitamento dos equipamentos. Uma coisa é o catador, outra coisa é a inclusão digital. Sim. A gente se deparou com essa realidade, né? Uma coisa que me chocou quando eu fui lá em 2009 era que tinha um lote de notebook, não vou falar da marca, né? Mas assim, notebooks novos, de um ano na Itália, de um ano anterior. Pallets e pallets de computadores novos. E eu falei, o que são esses pallets aqui? Aí ele vai para destruição. A gente não pode processar ainda, porque tem que vir um cara da empresa no dia que a gente for botar na máquina para triturar. Eu falei, mas qual o sentido? Aí ele falou, tem uma questão contábil, é uma manobra fiscal para pagar menos impostos e não sei o quê. E, enfim, toda uma coisa que eu não tinha entendido, mas eu achei um absurdo. E eu fiquei, caramba, imagina esse de computador no Brasil, tanto que não ia ajudar um tanto de gente, assim. Então, aquilo me chocou, obviamente, mas quando eu vim ao Brasil, a gente já procurou logo uma parceria para trabalhar a inclusão digital, e foi com a Andréa Portugal, com o CDI, DF, né, que já fazia um trabalho... Querida Andréa Portugal, né? É bom fazer essa referência. Sim, nossa parceiraça. Tá nessa luta aí pela gestão de resíduos no DF e agora no Brasil todo há quantos anos, né? Ela é, assim, uma pessoa incrível. E eu, quando abri a empresa, fui conversar com ela, conhecer o trabalho, achei incrível o trabalho. Então, desde o dia que a gente abriu a empresa, a gente já tentou ajudar e participar desse processo ativamente. Então, a Zero Impacto sempre foi parceiro do CDI, arrumando computador, levando equipe, fazendo gerenciamento do resíduo para poder funcionar, sendo parceiro nos projetos. Os projetos que precisavam ter captação de recursos e precisavam de uma empresa que fizesse toda a rastreabilidade. A gente estava sempre dentro de todos os projetos. E o CDI depois virou o Instituto de Inteligência Ambiental, até por uma questão de marca. O CDI não podia mais existir por uma pessoa que tinha marca e fez a solicitação para o Brasil todo não usar mais a marca. E aqui em Brasília se transformou
no Instituto de Inteligência Ambiental, que tem um termo de cooperação técnica com a Zero Impacto, e a gente atua em parceria para a inclusão, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o fato agora, né, a gente estava acompanhando um processo do Instituto, que criou uma sala numa escola em São Sebastião, no Chicão, que chegaram lá a equipe do Instituto, não tinha uma sala de computador para os alunos. Uma escola daquele tamanho, de ensino médio, não tinha um laboratório de informática. A gente falou, como assim? E aí o Instituto foi e montou, a gente apoiando tudo, obviamente, montou e está dando curso para os alunos, porque o que acontece com o jovem hoje? Eles são craques em celular. Você pega, eles digitam rápido, resolvem, sabem fazer tudo. Bota um computador na frente dele para mexer no Excel, para mexer no Word, fazer uma formatação de um slide. Não sabem, não tem prática, inclusive para digitar. Que a gente, né, as pessoas Isso é um que foram atraso gigantesco para o desenvolvimento sustentável nacional, né? Então, a inclusão é um grande desafio. Esse desafio, a gente está falando dos jovens, técnico, da ausência mesmo de computadores numa região rica como Brasília. E o outro problema que está aí em paralelo a isso é a questão do desfazimento, da doação para a inclusão, que gera muito resíduo. E o que não está sendo verificado é quem são essas instituições que a gente está doando? Qual é a condição? Porque muitas vezes o material é irrecuperável e está sendo doado. É porque a gente está replicando uma lógica, numa lógica micro, que é a lógica macro dos Estados Unidos, de alguns países que mandam material. A gente já viu aquelas cidades na China, né, em lugares, ilhas, né, as ilhas de reciclagem, falando que é para doação. E eu está doando um material que você perde totalmente. Que é irrecuperável. É rejeito, né? É refugo. Então, assim, temos esse problema. Sim. Obviamente, tem doações que funcionam bem, que tem recuperação quando é muito alta, 60%, 70%. E o restante, o que está acontecendo com eles? Esse é o fato. Esse é um dos fatos que a gente tem um índice de reciclagem muito baixo, porque esse material se perde no processo. A gente não rastreia, não mapeia esse material. E ele está circulando pela informalidade. E muitas vezes o catador, você falou agora dessas ilhas, né, que a gente tem no mundo para reciclagem de determinados produtos, que trabalham sem a menor condição de segurança. Né, totalmente alheios a qualquer proteção, né, da sua pessoa. Felipe, eu queria aproveitar, eu estava procurando essa pergunta na minha cabeça, Andrei, porque esse assunto foi falado recentemente, assisti um painel no evento One Planet Forum da ONU em 2024, que aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro. E foi comentado sobre, na verdade, foi feito um alerta, né, sobre a quantidade de painéis solares que nós estamos gerando, né, e que até 2050, segundo um relatório da Agência Internacional de Agência Renovável, vai chegar a 78 milhões de toneladas no planeta. A Zero Impacto já está tendo um olhar para isso? Já. A gente estava agora, em setembro, na Itália, visitando plantas, a Acevo, que foi nossa sócia, a nossa parceira, e visitando uma empresa de produção de maquinário. E a gente estava vendo exatamente, tem um vídeo, eu vou te mostrar um vídeo sobre uma máquina para fazer já a separação de maneira mais automatizada das placas solares, porque lá já é um problema, né? E tem uma grande questão aí. Primeiro, tem uma separação que precisa ser feita, né? A gente viu lá acontecendo, tem um maquinário que eles queriam enviar para a gente, se tivesse demanda, tá lá paradinho. E tem o problema da contaminação do vidro das placas solares, que ainda é uma questão para poder ser feito o reaproveitamento, para que isso não vire rejeito. Então, lá está sendo feito um estudo sobre eles não puderam abrir para mim a solução, mas está em andamento lá a pesquisa e desenvolvimento para tratar essa parte do vidro, que de fato vai ser um problema enorme, né? Esse aí é uma geração... Aqui a gente ainda está um pouco atrasado, né? Obviamente, em relação a lá, mas isso já está sendo pensado e a gente está acompanhando, porque isso vai ser uma questão. E aí, assim, voltando aos catadores, né, que eu não respondi... Mas essa é a dinâmica
essa é a lógica da empresa de reciclagem de lixo eletrônico. Ela demanda uma pesquisa e desenvolvimento constante, uma atualização, uma parceria com a universidade. A gente tem a professora Sandra, que é a maior especialista em polímeros aqui da UNB. Ela é parceira nossa, a gente está desenvolvendo um projeto para a gente fazer o reaproveitamento do plástico, porque aqui é um problema enorme o plástico gerado pelo resíduo eletroeletrônico, que, assim, tem vários... Cada subproduto tem um problema que a gente tem que ajudar a resolver. A complexidade disso é tão grande que a gente convida uma outra audiência que a gente tem que é forte, que é a academia, né? As universidades. Eu acho que o desafio, quando a gente fala de gerenciamento de resíduo eletroeletrônico, outros também, mas o tema de hoje é esse, é isso, gente. É uma cadeia que deve envolver desde a pesquisa e o desenvolvimento, novos designs, né? A gente não tem condição, a solução é placa solar, mas a gente precisa trabalhar, essa solução ela atende à economia circular? Acho que essa é a grande pergunta, né? Eu acho que o caminhar é para isso. Parabéns, eu adorei, eu acho que você agregou muito conhecimento hoje aqui, né? Para mim, acredito para todos. E acho que a gente chegou ao fim, né, amiga? Com certeza, eu fico muito feliz de conhecer um pouco mais sobre a Zero Impacto e espero que as pessoas procurem saber mais e se responsabilizem mais com relação a isso. Você queria deixar algum recado para o nosso gestor que está nos assistindo, Felipe? Olhe na câmera, na verdade, e deixe esse recado. É assim, o que a gente tem feito lá é ser parceiro. A gente já participou de inúmeras reuniões onde a gente não teria nenhum resultado assim direto, né? Mas no sentido de fazer esse trabalho de ajudar a construir soluções. Então, né, falando para o gestor que tiver interesse, entre em contato com a gente, com a Zero Impacto. Tem nosso site, zeroimpacto.com.br. Lá a gente tem os pontos de entrega voluntária para as pessoas que querem descartar o resíduo de maneira correta. A gente faz coleta domiciliar gratuita, acima de 30 quilos. A gente vai na sua casa para coletar a geladeira. A gente detectou o problema, os velhinhos que não tinham como descer a geladeira, sobe escada. Não, a gente resolve, criamos a solução. E a gente tem solução para tudo. Obviamente, né, tem soluções para empresas grandes, empresas que têm o seu resíduo já no final da vida útil, precisa fazer o desfazimento, precisa da documentação, a gente faz. Órgãos públicos que tiverem as suas questões, a gente pode ajudar a desenvolver soluções. Então, assim, a gente está aberto a conversar, a ajudar da forma que for necessária. E agradeço o espaço de vocês, foi ótima a conversa. E desejo sucesso aqui nesse podcast, porque eu gostei bastante. A gente que agradece muito. Obrigada, Felipe. E eu encerro o nosso bate-papo de hoje, convidando você a participar da consulta pública sobre normativa que estabelece os procedimentos de operacionalização da Lei 14.620 de 2001. Essa 21. Lei 21. Melhor dizendo. Essa lei, ela estabelece incentivos à indústria da reciclagem, ela cria um fundo de apoio para as ações voltadas à reciclagem, o Favore Recicle, e também os fundos de investimento para projetos de reciclagem, o Pro Recicle. Né? Essa consulta está no site gov.br, no Participa Mais Brasil. Ela vai ficar disponível até o dia 1º de novembro de 2024. Então, corre lá, deixa a sua contribuição e a gente se vê no nosso próximo podcast. Te agradeço pela audiência e até o próximo. Um beijo e tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.